TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Este mês de abril é um ano importante para a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Agora, no dia 27 do mês, a Defensoria faz 18 anos de existência e também vai celebrar um ano de sua autonomia administrativa financeira. Aliás, celebrou agora no último dia 10, porque foi no dia 10 de abril do ano passado, 2014, através de uma emenda constitucional que foi aprovada por unanimidade aqui pela Assembleia Legislativa, de autoria da mesa diretora aqui da Assembleia, que essa emenda, essa PEC, ela adequou as normas constitucionais estaduais à Constituição da República e estabeleceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, que já estava prevista essa autonomia pela Constituição Federal Brasileira. Portanto, foi apenas uma adequação legal, mas era uma reivindicação dos defensores públicos do Estado do Ceará. E agora a Defensoria completou também um ano de sua autonomia, essa autonomia importante, porque o organismo, que é importante para a questão da justiça no Estado do Ceará, ele ganhou o direito de gerir-se, né, administrativa e financeiramente. Nós vamos falar desses temas aqui hoje no programa, inclusive porque a Defensoria está apresentando o plano de universalização do acesso à justiça na gestão 2014-2015 e a produção convidou, ela está aqui comigo para falar sobre estes assuntos, sobre a Defensoria Pública, o trabalho da Defensoria. Eu recebo aqui a doutora Andréa Coelho, que é a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará. Ela é minha convidada no programa de hoje, ela é formada em Direito, evidentemente, tem uma vasta experiência em cargos e funções nas diversas áreas da Defensoria Pública, foi inclusive secretária e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, foi vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores, a ANADEP, na gestão 98-2000, integrou também o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e foi professora, ou é professora de Processo Civil e Prática Jurídica no curso de Direito da Faculdade Cristos, onde ela implantou o Núcleo de Prática Jurídica. E é a Defensora Pública do Estado do Ceará, já foi defensora no biênio 2012-2013, reconduzida pela categoria, porque os defensores elegem uma lista e a doutora Andréa foi a mais votada, sendo reconduzida ao cargo para o biênio 2014-2015. A partir de agora, está no ar o programa com a Defensora Pública Geral, doutora Andréa Coelho. Você participa do nosso programa pelo endereço eletrônico, que está aí no seu vídeo. Você, com esse endereço, você interage com a nossa produção. Você pode fazer comentários, sugerir temas para futuros programas. Doutora Andréa, tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. É um prazer tê-la aqui. Bom, a senhora já está no seu segundo mandato, é isso? Sim. 2014, 2015. Quer dizer que já agora, no final do ano, a dezembro, categoria já vai se mobilizar de novo. Dia 5 de dezembro finaliza meu segundo mandato. Em outubro nós teremos eleição na Defensoria Pública. As eleições é um momento importante para a categoria, não é, doutora? Claro. Porque há um debate e é uma forma de... É um momento democrático. De afirmação da própria categoria. É um momento democrático que a categoria discute com os candidatos o que eles pretendem nos próximos 2 anos para a instituição. E também para os defensores públicos. Então, há um formato maior de se discutir toda a parte administrativa e cada vez mais nós estamos levando a debates as questões administrativas através de debates, redes sociais, e é muito importante que o defensor participe efetivamente disso e o pleito sempre tem sido levado nesse sentido, de que o mais votado que a categoria escolhe é respeitado pelo governador. É respeitado pelo governador. Isso é muito bom. Agora, nesse tempo todo, aqui, por exemplo, questão de ordem, a gente acompanhou diversos momentos importantes da Defensoria. Eu me lembro da doutora Francilene, quando a Defensoria lutava por uma sede, né? A sede foi conquistada. Depois, algumas questões salariais, que também foram com adequações, inclusive, né? a leis federais. E, de fato, nesses últimos anos, a Defensoria alcançou um status compatível com a sua importância. A senhora concorda comigo? Claro, a questão de ordens é um programa muito parceiro da Defensoria, você também. Aqui a gente participou de vários debates. E você lutas conhece importantes muito e justas da Defensoria. É verdade. Exatamente. É bom participar
de um programa que a gente sabe que a pessoa que está nos entrevistando conhece a instituição que a gente está falando. E a Defensoria Pública realmente ela vem crescendo a nível Brasil e aqui no Ceará bastante em questão orçamentárias, mas em questões administrativas. Essa autonomia foi um marco histórico para a Defensoria Pública do Ceará, que nós estamos completando um ano. Fizemos durante esse ano uma grande revolução tecnológica na Defensoria Pública, a fim de adequar os sistemas da Defensoria através de novas melhorias e de novos equipamentos e que a gente possa realmente gerir os nossos recursos de forma independente, sem os sistemas que nós temos de controle do Poder Executivo. Um trabalho com muita dedicação e um trabalho também assim, de muita responsabilidade, porque gerir recurso público precisa de ter muita responsabilidade e nós temos realmente esse compromisso. Agora, a senhora disse algo importante, quer dizer, um ano a Defensoria Pública, ela completa 18 anos, agora dia 27, é isso? Isso. E aqui no Ceará, 18 anos. E um ano da sua autonomia. O que mudou, assim, a senhora falou, inclusive, né? Se não tivesse autonomia, muito possivelmente essas melhorias iam depender da boa vontade do governo, de reivindicações, às vezes, as circunstâncias políticas, né? Claro. Quer dizer, então, um órgão como a Defensoria, que é importante para o fazer da justiça, ter essa autonomia, coloca a Defensoria como senhora do seu destino. É assim, quer dizer, a própria Defensoria pauta as suas prioridades e gere os recursos fazendo as escolhas, é assim. Isso. Coisa que não acontecia antes. Isso. Porque a Defensoria Pública, ela tem tido... Antes tudo prezado do governo. O governo era um processo de negociação, né? Em todos os sentidos. Até mesmo para a gente lançar um plano desse, a gente teria que conversar com o Executivo. Mas agora a gente já sabe que no Brasil todo, através da mudança constitucional federal e depois, posteriormente, agora o ano passado, com a mudança estadual, nós temos como gerir a Defensoria Pública por ser essencial à função jurisdicional do Estado. Se o Estado tem o Estado julgador, o Estado acusador, ele também tem que ter o Estado defensor. E a Defensoria Pública ela tem que atuar de forma independente e que a primazia dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, todos os elencos de direitos fundamentais que constam na Constituição Federal tem que ser defendido pela instituição que é a Defensoria Pública. Então, nós temos essa responsabilidade e, diante dessa autonomia, hoje nós temos uma Defensoria Pública organizada, no sentido de saber onde devemos colocar os nossos recursos, com muita responsabilidade. Eu criei um comitê gestor dos recursos públicos, a fim de que todas as rubricas de orçamento e todos os gastos e receitas de despesas sejam controladas por este comitê, para que nós tenhamos... Quem forma o comitê, doutora André? A Secretaria Executiva, as assessorias e a assessoria jurídica. Dentro da própria... E a assessoria jurídica... Junto com a senhora faz a gerência administrativa e financeira, exatamente. É um modelo que nós copiamos um pouco do próprio governo do Estado, que eles têm o COGEF, que todas as despesas passam por esse COGEF, onde é analisado e vendo se há recurso para aquilo, se há orçamento, se há a disponibilidade. Então, hoje nós temos esse comitê que nos dá mais segurança em tratar de qualquer tipo de recurso, porque eu sei o limite e eu determino os limites em cada rubrica, por exemplo, para cursos, para viagens, para diárias, para aluguéis de imóveis, para sedes da Defensoria. De acordo com essa nossa... A gente estabelece um limite no começo do ano e a gente vai trabalhando nesse limite, né? Então, se chega aqui ao ponto, então você olha, a partir do momento, eu não posso mais conceder nenhum curso externo para o defensor. Porque uma suplementação orçamentária depende aí de negociação com o governo, no caso. Sim, e a questão é que o custeio do ano passado para este ano passou todo para o fundo de aparelhamento. Então, como o fundo de aparelhamento da Defensoria Pública é uma verba que vem das custas e dos emolumentos cartorários, é uma verba mais ou menos fixa, e as nossas despesas são despesas que aumentam no decorrer do ano, né? O que são os emolumentos? A senhora falou uma palavra aí que talvez o telespectador mais leigo, né? Os emolumentos cartoriais. São as taxas que você paga nos cartórios. É o que você paga no cartório. Isso. Uma parte daquilo vai... Também foi uma lei que foi aprovada ano passado pela Assembleia. Então, nós temos esse custeio hoje todo voltado pelo fundo. Então, há necessidade de nós controlarmos com muita responsabilidade
para que nós não possamos fazer despesas que nós não podemos arcar posteriormente. Bom, então, dentro desse balanço desse ano, a senhora considera, então, que a autonomia deu à Defensoria toda aquela expectativa que ela tinha antes da autonomia? Sim, a expectativa foi até alcançada superior ao que a gente pensava. Porque hoje a Defensoria Pública, a gente voltou para um comitê também, que foi o plano de efetivação da autonomia. A gente criou um planejamento estratégico de como a gente efetivar essa autonomia em todos os setores. Porque tem a parte administrativa, tem a parte de recursos humanos, tem a parte de licitação. Então, nós criamos recentemente a nossa comissão de licitação. Tem diversos setores que a gente fez um mapeamento para que a gente possa atingir cada ponto e eu pretendo, até o final do mandato, entregar a Defensoria totalmente autônoma, inclusive com todos os sistemas. Hoje nós fazemos pagamentos igual o Judiciário, a Assembleia, diretamente na fazenda do sistema S2 GPR. Não precisamos mais passar por sistemas que antigamente passávamos pela CEPLAG, né, e tínhamos que passar por toda uma vinculação. Hoje em dia, não. A gente já tratou de uma prioridade que é exatamente ter os nossos próprios sistemas e gerir nossos recursos. Agora, isso também exige da Defensoria, a senhora até falou a responsabilidade com o dinheiro público, não é? Mas exige também uma eficiência administrativa. Claro. A Defensoria Pública, desde que eu assumi, eu criei o planejamento estratégico. E é exatamente essa responsabilidade que nós temos, que eu estou sempre assim falando da responsabilidade, porque a Defensoria Pública cabe fazer a prestação de contas ao TCE. Então, todo o recurso que eu... O TCE é quem fiscaliza. Quem fiscaliza. Então, toda a assinatura de qualquer ordem de despesa, eu vou ter que prestar contas posteriormente ao TCE. E sem essas amarras que nós tínhamos antes de controle do Executivo, que não era para controlar no sentido negativo, e sim para nos dar mais segurança, o controle de contratos, a questão de você não poder aditivar um contrato que não estava mais em vigor. Então, isso aí nos dá uma certa segurança. Então, o que a gente determinou? Que a partir do momento que a gente se desvinculasse do Executivo, a gente tinha que ter os nossos próprios sistemas de controle para a nossa própria responsabilidade, né? Doutor André, isso também, essa autonomia deu à Defensoria, por exemplo, a liberdade para prover convênios, parcerias, que antes ela não tinha? Deu, mas antigamente a gente já firmava. Só não tinha a liberdade da autonomia financeira. Mas firmar parceria, convênio a gente já fazia. Com o CNJ, com entidades do sistema. Ministério da Justiça, própria Secretaria de Justiça aqui, o PGE. Nesse campo ela já tinha. Já tinha. A luta pela autonomia durou quanto tempo? A Defensoria tem 18 anos, né? 10 anos. 10 anos. 10 anos, porque ela foi aprovada na Constituição Federal em 2004, com a emenda constitucional. Que é a mesma autonomia que tem, por exemplo, o Ministério Público. Isso. Não é? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Judiciário, que é o poder, né? E o Poder Judiciário. Né? E os defensores, que embora existisse isso na lei, isso ainda não era realidade, por exemplo, aqui no Ceará. Não. Nas outras defensorias, todas já conquistaram ou existem defensorias que ainda não conseguiram autonomia? O Ceará parece que era um dos poucos que ainda não tinha, né? Eu me lembro dessa Exatamente, luta. era. Recentemente, uma das poucas que ontem mesmo foi enviado para a Assembleia de lá, no estado de Goiás, que era um dos poucos estados que ainda não tinha autonomia. Mas a maioria dos estados já tinham cumprido. Eu lembro que o Piauí já tinha. Já tinham cumprido o ditame constitucional. Uhum. Então, isso é uma boa notícia. O que é que o jurisdicionado, aquele que precisa do trabalho do defensor? Porque o defensor, né? A atividade fim principal é a prestação do serviço ao público carente, não é? Isso. Não é esse o objetivo, doutor? O objetivo nosso é atender as pessoas que não podem pagar advogado ou então aquelas pessoas consideradas vulneráveis e provê-las de um direito fundamental que é o acesso à justiça. Temos uma obrigação muito grande nesse sentido. Temos tratado assim diversas situações de pessoas em que carecem de defensoria pública, como população de rua, com as pessoas voltadas as pessoas economicamente desfavorecidas, como no caso de medicamentos. Então, a Defensoria ela ampliou muito a vastidão de suas atribuições. Dessa forma que a responsabilidade de atuar a Defensoria Pública cada vez mais forte,
que o cidadão conheça o nosso trabalho, que possa tê-lo em todas as comarcas do nosso estado, é muito grande. E o defensor público, que é de carreira, como eu, que tenho mais de 20 anos de defensoria pública, sinto assim, essa necessidade de entregar a defensoria pública, fazendo pelo menos esse planejamento de como a gente pretende cobrir todo o nosso estado de defensoria, tendo em vista que nós temos apenas hoje 51 municípios com defensoria pública. Eu aqui, há 2 semanas, doutor André, eu fiz aqui uma entrevista com o doutor Marcelo, ele é da Justiça Federal. A Justiça Federal inaugurou aqui um fórum social, até o nome de um Helder Câmara, achei muito interessante a ideia, que é um fórum que fica ali onde era o centro do Banco do Brasil, mas eu achei a concepção interessante. É um fórum que aproxima a Justiça Federal do povo mais pobre. O juiz, eles vêm lá do seu gabinete e vêm atender embaixo, não é o povo que sobre. Eu achei aquilo muito interessante, porque a justiça, ela assusta as pessoas mais humildes, né? Mais simples, às vezes com pouca informação. É verdade. E com uma estrutura pública, ela precisa mostrar para o cidadão que ela está ali para servir o cidadão. Não é? Eu achei serviço público, né? Exatamente. Eu achei muito interessante essa concepção da justiça. Quando fala em justiça, justiça, o juiz, uma coisa fica distante, não é? O Brasil tem, historicamente, o Poder Judiciário brasileiro é hermético, é mais fechado, é mais redondo. Eu achei aquilo interessante. A Defensoria Pública, por natureza, ela tem que ter, né, e ela está indo, não é, ao encontro da demanda da população, apesar das limitações. Esse é um grande diferencial da nossa instituição. O cidadão que nos procura, a primeira concepção que ele tem é que ele já vai ser atendido já pelo profissional, pelo defensor público. Ele não precisa de intermediários, ele já fala diretamente com o defensor público. E ele mostra toda a sua problemática e nós damos a orientação, se for o caso. Se não for o caso de orientação, for o caso de ajuizamento, nós ajuizamos a ação. Se for o caso de uma solução extrajudicial, nós procuramos fazer essa mediação, essa conciliação. Ou seja, o cidadão já entra em contato diretamente com o defensor público, isso lhe dá muita confiança. Quando ele chega ao fórum, ele também já encontra um defensor público para lhe atender no processo que foi dado a entrada por aquele outro defensor público. Então, ele é acompanhado diretamente pelo defensor público durante todo o seu procedimento. Se for o caso de um recurso, temos defensor público também no Tribunal de Justiça. Então, toda essa realidade ela tem que ser constante em todas as unidades jurisdicionais, como determina a própria Constituição Federal, que em 8 anos tem que haver um defensor público em cada unidade jurisdicional. Hoje nós não temos isso. Aqui no Ceará ainda não é realidade isso, né? Não chega nem é próximo. Então, estamos longe ainda. Muito longe. Nós temos 390 unidades jurisdicionais, né? E nós temos hoje defensores públicos 284. Esses 390 a gente conta como vários juizados, né? Só que o defensor público, além de trabalhar na vara, ele trabalha no núcleo de atendimento, ele trabalha na defensoria itinerante, que é exatamente essa abordagem que você fez, de a gente ir ao encontro do nosso assistido. Então, nós temos um calendário de defensoria itinerante para a capital de Fortaleza, que a gente vai aos centros... existe um programa. Vocês têm um caminhão, uma espécie de carro? Isso. A gente faz, durante o começo do semestre, uma reunião com os líderes comunitários. Esses líderes solicitam a defensoria itinerante e nós vamos àquelas comunidades num calendário previamente determinado pela própria população. Doutor André, qual é o serviço mais demandado? Vocês têm alguma pesquisa lá? O que é que é mais procurado? É vara de família, é pensão alimentícia, é questão de aposentadoria? Qual é a questão mais solicitada lá nos postos da Defensoria? Destacar a questão da pesquisa, nós fizemos recentemente uma pesquisa de satisfação da nossa instituição e nós tivemos quase que 100% de aprovação pelo cidadão. Que bom! Sim. A questão de atendimento, a questão da rapidez. Ou seja, então a população, o público-alvo, ela tem uma percepção boa do trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso leva a nós queremos cada vez mais para a nossa instituição, isso né? É importante. Porque você está tendo uma boa receptividade daquele trabalho que nós estamos fazendo. Está dando um retorno, não é? É verdade. Muito bom. E a questão do quase 100%? Quase 100%. Muito e legal. isso a gente tem colocado urnas de pesquisas em cada locais, para a gente ter sempre esse feedback, saber
o que é que o assistido está precisando, o que é que a gente precisa melhorar. Isso é importante em qualquer planejamento institucional, é a gente ouvir a quem a gente atende, para que a gente possa melhorar cada vez nosso serviço. Como é que ele se sentiu atendido, Sim. qual a nota que ele dá para o atendimento, isso é feito lá. É isso, e nós temos uma ouvidoria externa, que é uma pessoa que vem dos movimentos sociais. Nós vamos até abrir uma eleição novamente este ano. Ela já está completando também o mandato dela de 2 anos. A Ana Virgínia, né? Foi. Pronto, ela vai também terminar o mandato dela esse ano, já vou abrir a seleção. Legal aquilo ali. E é muito interessante porque é o único do órgão do sistema de justiça que tem um ouvidor que é externo. Então, ele é uma ponte entre a instituição e o cidadão que a gente atende. Ele não é assim, digamos assim, oficial, quer dizer, ele é externo, quer dizer, ele é externo. Ele pode, inclusive, dizer coisas que a defensoria não queira ouvir, mas precisa ouvir muitas vezes. Precisa ouvir, Isso sim. é bom. É muito bom, porque mostra a imparcialidade da instituição e que ela quer realmente ouvir os anseios e quer melhorar no seu serviço prestado. A gente tem como carro-chefe realmente as questões de família, né? Família. Mas muito. Agora, separação, divórcio, guarda, pensão alimentícia. E também estamos com uma demanda muito grande do núcleo da saúde, que foi um núcleo que também nós criamos na nossa gestão, por conta de que a saúde era tratada juntamente com o consumidor. E nós não achávamos justo que um cidadão que tivesse com um problema sério de saúde ficasse aguardando ser atendido com uma pessoa que estava com um problema ligado ao direito do consumidor. Então, nós criamos o Núcleo da Saúde e hoje é um dos carros-chefes também da nossa instituição por conta das necessidades de medicamento, internações, e a gente está com essa... Aliás, isso bate com a informação nacional que a saúde é um grande problema brasileiro hoje. É então, verdade. o que a senhora está dizendo aí bate exatamente com as pesquisas que a gente vê. Qual o principal problema do país? Todo mundo diz, saúde e segurança pública, saúde e segurança pública. E agora, semana passada eu estive reunido com os defensores que atuam nessa área e os defensores da Fazenda Pública que recebem os processos que nós entramos no Núcleo da Saúde. E foi verificado que hoje eles trabalham lá nas varas de Fazenda Pública, a maioria dos processos são só voltados a isso. Eles não trabalham mais quase nada com demanda de servidor público, antigamente a gente tinha muito, mas hoje em dia é só realmente a questão da saúde. Ou seja, o defensor público, para que as pessoas compreendam bem, pelo que a doutora Andréa já deixou claro, ele é um profissional que é pago pelo povo para ser o advogado de defesa dos mais pobres. Sim. Quer dizer, a gente pode denominar o defensor público com isso. Quer dizer, é um profissional de direito que atua como advogado dos pobres, pago com recurso do Estado. Agora, essa denominação de advogados pobres, ela é bem, assim... Ele não é advogado de quem procura. Ela é bem antiga porque era naquela realidade em que realmente só os pobres que iam com esse tipo de demanda a gente atendia. Mas hoje em dia a vastidão das nossas atribuições é tão grande que assim... Classe média, a questão dos vulneráveis, né? Hoje em dia a pessoa que está... Um grupo de família que às vezes está num terreno que não é legalizado, nós atuamos naquela questão se houver uma desocupação, né, obrigatória, e a gente atua também nas questões muito de moradias, questões de direitos humanos. Então, essa vastidão, até mesmo pela possibilidade de nós entrarmos com a ação civil pública, também é uma nova realidade da Defensoria. Então, nós ampliamos muito as nossas atribuições. Muito bem. Mas isso não significa nenhum demérito, né, defender as pessoas mais carentes da população. Claro, a nossa natural função que é esse público maior que não tem essa. o dinheiro para pagar um advogado. Claro, né? A nossa função maior, 80% da população carcerária é atendida pela Defensoria Pública. É uns né? 80%. Porque não há como eles atender. Mas é um problema grave, né? A questão carcerária. Gente nós que está presa além da conta. Sim, isso é aí horrível, nós fazemos mutirões. Independente de mutirão de CNJ, a Defensoria Pública está constantemente fazendo mutirões, procurando solucionar os problemas de benefícios das pessoas que estão encarceradas e que têm direito e não podem arcar com o advogado. É uma coisa terrível, né? Você passou o tempo de cadeia e você continua preso. Isso aí é uma revolta muito grande, né? E que isso causa, assim, até aumento de criminalidade, né? Da insegurança pública. Então, tudo isso é um processo que está envolvido e que a gente tem que atuar também nessa área. Muito bem, estou aqui com a doutora Andréa Coelho, ela é a defensora pública geral do Estado do Ceará, não é minha convidada hoje no Questão de Ordem, vou fazer um intervalo, a gente volta já. Olha lá, a Cristina tá te dando bola, tá vendo? Ela não tira o olho.
Cara, eu acho que você devia ir lá e falar do cabelo dela. Ela cortou hoje. Mostra que você reparou, as mulheres gostam. Ó, ela ficou sozinha, agora é hora, vai lá! É isso que você faz com seus neurônios quando usa drogas. Prejudica quem mais te ajuda. Suas escolhas deixam marcas. Diga não às drogas. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Voltamos com questão de ordem. Hoje estamos falando da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que está completando agora 18 anos, agora nesse mês de abril, dia 27. E eu estou aqui com a doutora Andréa Coelho, que é a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará. Ela está no seu segundo mandato como Defensora Pública. Aí há uma eleição entre os defensores públicos. Dessa eleição sai uma lista tríplice, segundo a lei, que vai para o governador. O governador nomeia, pela lei, qualquer um dos três. Mas tem se mantido, né, já nos últimos anos, o compromisso de nomear o mais votado, respeitando o desejo da categoria. Foi assim com a doutora Andréa na primeira eleição dela e agora no seu segundo mandato, 2014-2015. Espero que assim continue. Teve um probleminha aí com um defensor que não foi o mais votado, criou um, não é? Mas parece que agora está resolvido. A gente já tem essa tradição porque é para o benefício da própria instituição que ela fique tranquila de quando resolver. Agora, doutora, através a senhora é advogada, mas a lei dá ao governador o poder discricionário. Claro. Agora, claro que existem as pressões. Tá? Isso. Mas pela lei ele pode, não é? Porque qualquer um dos três é defensor público, está legitimado pelo processo eleitoral, etc. Porque às vezes, por exemplo, é o mais votado, ok, se a diferença for um voto. Praticamente qual é a diferença de um voto, quer dizer, com todo respeito a quem teve um voto a mais, mas um voto a mais ou um voto a menos não dá menos legitimidade a ninguém. Não. A gente fala de uma diferença. Claro, agora se tiver o primeiro votado, tiver 200 votos no universo de... que são 284, né? Aí há de se considerar, a representatividade. Mas se for um voto, eu acho que... Né? E a própria categoria entenderia, não é isso? Claro. Agora, doutor, a eleição quando é? O processo eleitoral é na primeira quinzena de outubro. O que é que vai acontecer agora no dia 27, os 18 anos? Vai ter algum evento? A Defensoria Pública vai realizar algum tipo de evento para marcar os 18 anos? A senhora está pensando? Olha, a gente realmente está fazendo esse trabalho do plano de universalização, porque... Deixa eu mostrar aqui, inclusive, para o nosso câmera, o Rinaldo. A gente lançou esse plano de universalização... Esse é o plano? Quando, na apreciação do projeto de lei orçamentária, que o ano passado nós fomos a primeira vez que nós negociamos diretamente com o projeto de lei orçamentária. Foi o ano passado, aqui na Assembleia. Sim. E aí, nos 18 anos foi a primeira vez que a Defensoria pôde negociar com os deputados as suas demandas, no orçamento. Isso. Exatamente. E nós estamos com um concurso em curso, são 60 vagas. Tem um concurso? Tem um concurso, nós estamos já entrando para a terceira fase. E nesse concurso, nós pretendemos que 60 novos defensores ingressem na carreira ainda este ano. São quantas vagas no concurso? São 60. 60. Isso. Nós temos mais vagas do que isso, mas a gente acredita que, diante da realidade do Estado, a gente tem que ser realmente coerente e colocando, à medida do possível, nas questões orçamentárias, os defensores públicos na carreira. Então, nós colocamos esses 60 e pensamos como nós vamos dispor, vamos para onde? Isso. Vai ficar a pedidos? Vai ficar aleatoriamente da cabeça do defensor geral? Não, nós temos que criar um plano
e que nós estabelecemos uma regra com objetivos previamente estabelecidos, determinados. Ou seja, nós criamos uma escala de prioridade que o município ele recebe um score de acordo com o seu adensamento populacional, o volume processual e também a questão do IDH. São algumas regras que a gente utiliza para fazer essa escala de prioridade. Além de outras, que é a questão da existência de um presídio na comarca, a existência já de defensoria pública naquele município, a questão da violação dos direitos humanos. Então, são alguns critérios, mas os 3 mais importantes são esses que eu falei inicialmente, o IDH, o volume processual e o número de adensamento populacional. Com base nesses critérios, a Defensoria, então, vai distribuir esses novos... Sim, com base nesses critérios, nós elencamos os 84 municípios e fizemos uma escala, quais são os municípios que precisam hoje receber tantos defensores públicos e quais os municípios são prioridades para esses 60, né? Então, a partir do momento... E também, através dessa escala, nós verificamos que alguns municípios não precisam ter defensores públicos diretamente lotados naquele município, e sim podem responder através de um critério que nós entregamos, pagamos diárias, e é assim que a gente pretende prover esses cargos de 60 defensores públicos. A segunda, essa é a realidade. Eu vou até mostrar esse mapa aqui. Esse mapa aqui, que está aqui no plano da Defensoria, mostra o que é verde é onde tem Defensoria, não é isso? O que é amarelo não tem Defensoria. Não. Esse mapa aqui do Ceará mostra que ainda a carência é muito grande. Muito grande, e nas regiões mais pobres... onde tem verde tem Defensoria Pública, onde tem amarelo não tem defensor público. E alguns municípios já tiveram e não tem mais, né? Porque a evasão, por exemplo, no último concurso, metade das pessoas que passaram no último concurso já saíram da carreira. Saíram da carreira? Saíram. Foram para onde? Para outras carreiras? Sim. Juiz, juiz. Quem passa no concurso da Defensoria passa também no concurso de juiz, de promotor. Então, como ainda eu sei que temos... mas a Defensoria hoje percebe um bom salário, não é? Um bom salário, mas não é ainda igual ao... Não é? Não. Apesar da Constituição do ano passado já... Pela lei é para ser. É para ser. Mas ainda não é. Não. Embora reconheça-se a melhoria salarial dos defensores nos últimos anos. Né? Sim. Eu me lembro que no governo do Cid... Não, a gente teve uma melhoria... Uma guinada extraordinária. Isso a justiça se faça. Claro, né? O governo do Cid. Em 2008 nós tivemos... Mas ainda não é o que é para ser. Não. E eu apresentei já a mensagem aqui na Assembleia para isso. Agora o momento não é muito. Tem essas questões financeiras, né? Mas, enfim, agora, doutor, esse aqui é um quadro muito grave. Muito complicado. Muito grave. É? Você vê a região do Inhamus, que é a região mais pobre, não tem ninguém. Não tem ninguém. E não tem nem como eu mandar um defensor para responder uma comarca dessa, porque o volume processual é tão grande que ele não vai dar conta, né? Então, por conta dessa nossa carência, a gente vai estabelecer essa escala, e aí você vai verificar mais à frente quais são as comarcas que mais necessitam e quantos defensores públicos nós precisamos colocar naquela comarca. Por exemplo, faz parte de uma estratégia nossa não colocar apenas um defensor em uma comarca muito grande, porque ele nem vai satisfazer ao cidadão, porque o cidadão vai ficar carente de defensor e ele vai ficar sobrecarregado. Por exemplo, uma comarca como Iguatu hoje não tem nenhum defensor público, uma comarca como Quixeramobim, como Crateús, ela não tem defensor público. Senador Pompeu não tem. Senador Pompeu, Quixeramobim tem. Tem Quixadá, mas não tem Quixeramobim. Todas essas comarcas já tiveram defensor e não tem mais. Então, não adiantaria... Boa Viagem, uma cidade adensada, não tem. Muito. Então, a gente não adiantaria colocar um profissional da Defensoria Pública nessa cidade, porque ele não vai dar conta, nem um trabalho com perfeição, com eficiência, com excelência, o cidadão não vai ficar satisfeito, nem o defensor público vai... A Defensoria não vai prestar um bom serviço, não é? Não adianta botar lá só para dizer que... Né? Só para dizer que tem. Ou seja, hoje são 284 defensores, mas existem 437 cargos à disposição. Com mais 60, vai aí para 344, é isso? Mas fica muito aquém dos 437. E muito aquém de 672, que é o que o Ministério da Justiça estabelece como ideal. Porque a Defensoria ela tem um diferencial interessante.
A gente não pode estar só nas varas, porque a gente tem que fazer o atendimento inicial. A gente não pode fazer só o atendimento inicial e judicializar a ação. A gente também tem que fazer a mediação, que é o mais importante para o cidadão. Ele nem ia à justiça, sim. Não tem muita defensor em Fortaleza, não, doutora? Ou é porque não, é uma porque necessidade? o que eu falo lá na defensoria, que a Fortaleza é uma esponja, né? Quanto mais, hoje eu estava reunido com a coordenadoria da capital do interior, nós temos aqui em Fortaleza mais de 50 locais sem defensor público, que são 9 varas cíveis que foram criadas, que a Defensoria Pública não está lá. Hoje em dia, até os juizados da Fazenda Pública, que tratam desses processos de saúde, está sem defensor público. Sem defensor público. Então, é realmente cada vez mais aumentando, e a gente tem que também estar no atendimento inicial, a gente também tem que estar nos núcleos de conciliação, buscando que a população não ingresse com a ação judicial, para que a gente não encontre um judiciário sobrecarregado de processos. Então, a nossa demanda, ela é extrajudicial e judicial. Por isso, a quantidade tão grande que nós necessitaríamos de defensor. Aqui está dito aqui o seguinte, o público-alvo da Defensoria é 7.200.000 cearenses e não é público-alvo, 1,5 milhão. Por que esse 1,5 milhão não é público-alvo? É pela renda. Só a renda. A renda. Uhum. É o pessoal que tem uma... É. Está no topo da pirâmide. É. E que, naturalmente, não procura a Defensoria Não. Pública. É. Mas são 7,2 milhões de... A gente olha maioria. pelo Estado estado pobre. É, estado pobre. O estado de uma pessoa. É porque a gente vive aqui no nosso meio, a gente não sabe quem é a realidade aí do Eu fico interior. imaginando o interior, né? É. Quer dizer, o cidadão que está lá no interior, que tem uma demanda jurídica, não tem informação, como é que ele faz? E eu estou apresentando Complicado isso também aos parlamentares aqui para a Sim, Assembleia. todos estão recebendo, né? Todos Os estão deputados, né? recebendo. Nós estamos explicando a eles, e eles, doutora, realmente, a gente está... Uma sensibilização. Sim, porque eles sentem isso quando eles vão nas suas bases eleitorais. Eles sentem que a população precisa, eles são solicitados para ter. Então, eles estão realmente ficando muito bem A presença da pressionados. Defensoria né? é bem menor, por exemplo, que a do Ministério Público. É bem menor. Bem menor. Sim. O Poder Judiciário nem se fala, então. Não. A gente tem 285, o Judiciário tem 511 juízes, o Ministério Público tem aproximadamente isso. Isso. A Defensoria Pública está bem atrás. Tá bem E atrás. se você olhar a escala posterior que tem as cidades, você vai ver quais são as cidades que precisam e a quantidade. Essa aí são as cidades de hoje. Sim. E a gente aqui colocou os critérios, né, em cima, se a gente precisa ter um local próprio, se a gente pode trabalhar dentro do fórum. Então, a rigor, essa tabelinha era para ser toda completa de pontinhos pretos. E hoje em dia está a maioria sem defensor. Esses defensores que estão nessa cidade do interior, como é que eles têm... Eles moram lá, lógico. Ou moram aqui e vão para... Não, moram lá. Moram lá. Tem alguma estrutura física da Defensoria nesses municípios? Alguns sim. É? Nesses maiores, durante a minha gestão, eu já criei 8 núcleos no interior do estado. Para dar um suporte. Dar um suporte, porque, por exemplo, um núcleo como Sobral, Juazeiro, Barbalha, Crato, Aracati, Caucaia, Maracanaú, nós não tínhamos como colocar 10, 8 defensores dentro de uma sala pequena no fórum para atender bem a população. Então, nós, por enquanto, alugamos imóveis, já estamos em construção com uma sede própria em Sobral e temos alguns terrenos doados pela Prefeitura em Crato, Quixadá, e aí pretendemos também, no futuro, a Defensoria construir as suas sedes. Quem passa no concurso desse vai para o interior, como agora, né? Esses 60, fatalmente, muitos irão. Todos irão. Todos vão para o interior? Todos irão. Tá aí a tabela. Já está aqui. A responsabilidade é essa. Todos vão para o interior. Não, Todos vão para o interior. não tem jeitinho que dê jeito. Não, tem jeitinho não. Não tem jeitinho, não. É trabalhar. Por isso que eu coloquei no papel, para todo mundo ter ciência de que quem está fazendo concurso é para ir para o interior. É para ir para o interior, isso é importante, porque tem que prestar o serviço. Porque isso Agora, aí também os parlamentares nos cobram. Claro. Doutora, a Defensoria Pública só tem na capital, isso é porque sai, mas na realidade a gente está fazendo concurso agora para eles irem para o interior. Para o interior do estado. Eles recebem alguma ajuda para aluguel, alguma coisa? Não. Os juízes recebem. Recebem. Os defensores não recebem? Não. É As só o defensoras salário. ganham menos e ainda não recebem auxílio moradia, Porque não o tem juiz gratificação de recebe. respondência. Não, o defensor público não recebe, não. Por isso que saem da carreira. É porque isso é desestímulo. Porque é desestímulo. Porque tudo bem que se o sujeito passa no concurso, mora em Quixadá, tem família em Quixadá, tudo bem, mas se ele não tem, ele vai ter que pagar aluguel. Vai. Ele tem que pagar do salário dele. Não É. tem. Porque o justo seria ele ter um auxílio. Mas a gente não tem orçamento para auxílio e a gente não tem como prioridade isso.
A gente tem prioridade à equiparação salarial. Claro, claro. Aí, esse aí é a tabela que eu lhe falei, das prioridades. Então, Dos critérios. o ranking O das principal comarcas. critério é população É adensamento populacional, populacional. volume processual e IDH. e DH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso. E cada comarca dessa você vai ver quantos defensores precisam. E nesse finalzinho, você vai ver um exemplo de uma comarca aí que você pode pegar no último, no final, é que não necessita do defensor estar diretamente vinculado àquela comarca. Ele pode responder. Então, ele pode atuar numa comarca próxima e ir lá fazer a respondência. Bom, eu tenho, aqui tem uma informação, vou mostrar aqui, pedir para a nossa câmera pegar, doutora. Esse mapa que eu mostrei da situação da Defensoria Pública, que é essa situação me preocupa, o mapa de hoje é isso aqui, não é? Esse é o mapa de como Atual. está, não é? Quer dizer, o que está amarelo não tem defensor público, é isso? Isso. Muito bem, vamos dar aqui para a gente mostrar, esse mapa exemplifica bem. É, Bom, então esse é o mapa atual. sim, Com os 60, vai ficar assim, vai. então melhora muito. Melhora. Com os 60 vai ficar Vai. assim, quer dizer, a E ainda parte pode verde melhorar aumenta pouquinho. bastante. E ainda pode melhorar um pouquinho mais, porque essas pessoas que estão nos verdes, elas podem atuar numa comarca pequena uma vez na semana, então a gente pode aí Expandir espalhar mais. Então já dá uma ajuda. Eu espero que em setembro nós possamos ter esse mapa Quando é que aí. termina o concurso? É exatamente nessa época. É? É. Que bom, né? Porque a gente está sem e que concurso desde 2008. Que eles fiquem, né, na carreira, eles porque fiquem. se eles desistem na carreira, é um carregamento, vai ter que fazer outro concurso. E é um custo muito alto. Muito alto. São 4 fases, né? Me diga Você uma- contrata uma empresa de Agora, doutor, me fora. diga uma coisa, são 60 vagas. Passa, não tem um prazo para o concurso se abandonar a carreira para chamar um dos concursados, não pode. Não, tem que ter. Se passarem mais de 60, fica um cadastro reserva. Ah, Mas bom. eu acredito que Não passa, não? Não passa, não. É mesmo. O concurso é bem É bem- complexo. É. São várias fases. São. Quer dizer, porque o ideal seria um quadro de reserva, porque se alguém desiste, por uma razão ou por outra, chama o outro concursado. Como e no não de perde. 2008 foi assim. Nesse agora, a gente colocou 60 vagas, mas. Quantos patos fizeram o concurso? 108, mais bem 7 mil. 7 mil. Passaram só 180. De 7 mil, só passaram 180 na primeira fase. Foi. Que é a fase escrita. Aí fizeram a objetiva. Objetiva. Aí passaram para a segunda fase, que foi a subjetiva, 180. Agora não saiu o resultado ainda. Ainda. A E aí terceira vão é o quê? fazer a oral, Oral. né, em junho. E depois a de título, mas a de título ele Não é só eliminatória. só classificatória. Classificatório. É. Ou seja, de 7 mil? 7 mil? 7 mil inscritos, Quase 7 mil. só 180. Só De 60 vagas. Bom, é pelo menos 3 vezes o número de vagas. Não é possível que não fique. É. Não, Não fica, pelo com menos certeza. É. uns 100, né? Uns 120, vamos torcer para. A Fundação Getúlio Vargas é que É tá da cuidando. Getúlio. Não, é um concurso rígido, É rígido. e tem que ser, não é? Sim, claro, porque o profissional tem que ser bom, né? Na área que ele atua. Ele formou-se em Direito.